Os garotos propagandas de Warhammer são querendo ou não os lustrosos guerreiros sobre-humanos chamados de Space Marines, os incríveis heróis deste universo. Mas para que tenha um herói, também tem que ter o vilão. E pouco tempo se adentrando nesse universo, você vai encontrar os vilões. Os Necrons, uma espécie de mortos-vivos que se antepõem aos Space Marines. Vale ressaltar que o bem e o mal no universo de Warhammer é uma questão de ponto de vista. E pelo que você já viu do vídeo, ele é um pouco maior que o normal. Por isso eu peço, deixa um like, manda para um amigo e se você gostou, comenta alguma coisa, porque isso tudo aí me ajuda e também faz eu continuar com o canal. Sem mais delongas, quem são os Necrons? Os Necrons são uma espécie de Xenos misteriosa de guerreiros robóticos humanoides esqueléticos, que permaneceram dormentes em seus túmulos por mais de 60 milhões de anos, mas começaram a despertar. Eles são criações desalmadas, antigos servos e agora captores dos antigos Catan, os terríveis deuses estelares da mitologia Aeldari. Antigos além da imaginação e precedendo o nascimento dos Aeldari, os Necrons estão despertando de seus mundos tumbas, porque a galáxia está pronta para a conquista e restauração do Império Necron. Desde o desaparecimento dos antigos há mais de 60 milhões de anos. Eles são uma espécie humanoide totalmente robótica, com habilidades tecnológicas inigualáveis. Mas devido a um desejo de vingança contra os antigos e a traição dos Catan, os Necrons abandonaram suas formas orgânicas e perderam toda compaixão e empatia, tornando-os em máquinas de matar imortais e implacáveis. Agora, após 60 milhões de anos de dormência, os Necrons despertam com o objetivo de restaurar suas antigas dinastias e trazer a galáxia sob o seu domínio mais uma vez. Encontraram uma galáxia muito mudada quando acordaram, com muitos mundo-tumba destruídos ou danificados. Espécies alienígenas degeneradas ocupam as ruínas dos mundos-tumbas restantes, mas os Necrons vêm para reconquistar as suas terras. Embora bilhões de Necrons tenham sido destruídos pela passagem do tempo, incontáveis bilhões permanecem. Eles são guerreiros androides cujos corpos metálicos vivos são quase indestrutíveis e capazes de se auto-reparar, mesmo se danificados, podem desaparecer através do teletransporte automático para criptas êxtase para reparos. A tecnologia Necron permanece um mistério para as outras espécies, e eles têm contingências para evitar que seus segredos caiam nas mãos erradas. Para as outras espécies e inteligências da galáxia, a única esperança é impedir que os Necrons despertem completamente e se unam. Se isso falhar, os grandes poderes da galáxia cairão. Os Necrons governarão supremos por toda a eternidade, imortais, cruéis e totalmente implacáveis. Para entender a história dos Necrons, temos que entender como elas se entrelaçam com os Catan. Mais tarde conhecidos como deuses estelares, ocorreu no mesmo momento da criação, formando-se a partir de vastas energias insensíveis liberadas por aquela massa de força cataclísmica. Nesse caos de matéria e energia, o mar de estrelas começou a existir. Por muito tempo o universo foi apenas gás hidrogênio, quente e poeira elementar leve, governado pela força gravitacional de bilhões de sóis recém-nascidos. Muito antes dos primeiros planetas se formarem e esfriarem, os primeiros seres verdadeiramente autoconscientes emergiram no universo. Seus pensamentos encapsulados nas linhas de força produzidas pelas explosões de plasmas e eletromagnéticas das estrelas, mais tarde, essas entidades seriam conhecidas como Catan pelos Necrons. Mas no início de sua existência, eram apenas parasitas de energia que se alimentavam das energias solares de suas estrelas que os criaram, encurtando a vida de estrelas de sequência principal por milhões de anos. Se você achou confuso, não se preocupa que depois você vai entender. Com o tempo, esses vampiros estelares aprenderam a se mover ao longo das linhas do fluxo eletromagnético do universo, deixando seus locais de nascimento para vagar pelo éter cósmico, em busca de novos campos estelares para se alimentar e começar seu ciclo de destruição estelar novamente.
Sendo seres de pura energia, eles não prestavam atenção aos pedaços de matéria sólida que passavam no vácuo do espaço, pois os fogos geotérmicos e os campos magnéticos fracos desses planetas em formação não eram suficientes para saciar a fome de um Catan. Os planetas da Via Láctea recém-formada eventualmente deram origem às formas de vida que evoluíram para a autoconsciência. A primeira civilização tecnologicamente avançada da galáxia foi uma espécie reptiliana conhecida como Antigos pelos Eldari. Os Antigos possuíam uma profunda sabedoria e dominavam a astronomia e a física a tal ponto que sua ciência parecia uma arte arcana para os humanos. Eles manipulavam dimensões alternativas e realizavam grandes obras de engenharia psíquica, sendo poderosos psíquicos que usavam dos poderes do Arp para diversas aplicações tecnológicas, incluindo a construção de um sistema de portais instantâneos para a viagem interestelar. Esses portais conectados todos os mundos das colônias dos Antigos, formando uma vasta rede interdimensional semelhante ao Webway atual. Mas em escala maior e mais avançada, os Antigos espalharam suas criações por toda a galáxia, semeando novas espécies inteligentes e remodelando mundos conforme seus critérios. Alguns acreditam que até a Terra foi influenciada pelos Antigos antes da ascensão da humanidade, embora essa ideia seja controversa. A civilização dos Antigos atingiu seu auge há mais de 60 milhões de anos. Eles se criaram ou avançaram geneticamente muitas das espécies atuais, incluindo os Eldari, os Kruk, precursores dos Orcs, os Slan e os Jacaero. Mas seu papel na evolução da humanidade permanece incerto. Em meio à imersão dessas raças antigas, os Necrontyr, que se tornariam os Necrons, começaram a sua existência sobre uma estrela terrível na região das Halo Stars da galáxia. Bilhões de anos antes da evolução da humanidade na Terra, assolados por ventos solares e tempestades de radiação, a vida dos Necrontyr era curta, marcada por doenças, especialmente câncer, causadas pela radiação intensa. Suas cidades e dinastias eram construídas em antecipação à morte precoce, com monumentos grandiosos erguidos para os mortos, mas não para os vivos. Impulsionados pela necessidade, os Necrontyr buscaram escapar de seu mundo hostil e se aventuraram nas estrelas, colonizando mundos distantes, usando criptas de êxtase e naves lentas movidas à antimatéria, revestidas de metal vivo chamado de necrodermes. Gradualmente, as dinastias Necrontyr se espalharam, até que grande parte da galáxia antiga estava sob seu domínio. Essas dinastias eram governadas pelo Triarca, um conselho de 3 monarcas dinásticos, liderados pelo Rei Silencioso, que se comunicava apenas pela voz dos outros 2 monarcas. Durante sua expansão, os Necrontyr encontraram os Antigos, uma espécie muito mais velha e mestre de formas de energia inconcebíveis para os Necrontyr. Os Antigos haviam conquistado a imortalidade, mas recusavam-se a compartilhá-la com os Necrontyr, que ainda sofriam os efeitos da radiação de sua estrela natal. Essa descoberta encheu os Necrontyr de raiva e inveja, pois enquanto suas vidas eram brutalmente curtas, os Antigos gozavam de uma longevidade imensa. Com o tempo, conflitos internos surgiram entre as dinastias Necrontyr, levando às guerras de secessão. A unidade que os fortaleceria estava se desintegrando, e guerras amargas eram travadas pela independência. O Triarca percebeu que a única esperança de unidade estava em um conflito com o inimigo externo. Os Antigos eram o único inimigo poderoso o suficiente para unir os Necrontyr. O Rei Silencioso Zarek, em um ato de ciúme e ressentimento, declarou guerra aos Antigos e ofereceu anistia às dinastias secessionistas, que retornassem ao Triarca. A promessa de imortalidade e os espólios da vitória atraíram os reinos separatistas, e assim começou a Guerra no Céu, uma guerra que os Necrontyr não poderiam vencer sozinhos. À medida que as terríveis guerras entre os antigos Necrontyr continuavam, mais tarde conhecidos como a Guerra no Céu, os Necrontyr nunca conseguiam obter vantagem. O domínio dos antigos sobre as portas do Webway e as portas do Arp permitia-se manobrar muito melhor que os Necrontyr, empurrando-os de volta para seu mundo irradiado nas estrelas de Halo.
Derrotados e exilado, a fúria dos Necrontyr transformou-se num profundo ódio por toda a vida inteligente e num desejo profundo de vingança. A frágil unidade dos Necrontyr fraturou-se mais uma vez. Gerações viveram e morreram numa guerra impossível de ganhar. E muitas dinastias desejavam a paz com os antigos. Isso levou à segunda iteração das Guerras de Secessão, mais devastadoras que a primeira. Os Necrontyr estavam tão divididos que os antigos poderiam facilmente destruí-los. Mas em vez disso, o Triarca procurou uma forma de restaurar a ordem. Suas preces foram atendidas com a chegada dos Catan, seres quase divinos, embora o preço fosse incalculável. Durante o reinado do rei silencioso Zarek, os Necrontyr encontraram pela primeira vez os Catan. A natureza exata de sua descoberta é debatida, mas acredita-se que os cientistas Necrontyr, em sua busca para entender as energias mortais de seu Sol, encontraram inteligência nas estrelas moribundas, seres de energia antigos chamados de Catan, ou os deuses estelares. Inicialmente inconscientes do universo, além de seus campos alimentares estelares, os Necrontyr forjaram corpos físicos de necrodermes para eles, permitindo que os Catan interagissem com o mundo material. Os Catan, agora em forma física, eram imensamente poderosos e começaram a sentir fome das energias vitais dos Necrontyr. O Enganador, um Catan particularmente traiçoeiro, abordou Zarek com uma proposta. Uma aliança para derrotar os antigos, prometendo unidade e mortalidade para os Necrontyr. Apesar dos avisos do astrólogo da corte Orican, que previa a destruição da alma dos Necrontyr, Zarek concordou com a aliança. Os Necrontyr caíram em reverência aos Catan, que logo tomaram controle. Adorados como os deuses, os Catan se deliciavam em seu poder. Alimentando-se das energias vitais de seus escravos imortais, a esperança dos Necrontyrs por unidade e imortalidade veio ao custo de sua essência, mudando para sempre o seu destino. Equipados com armas de poder divino e naves espaciais que podiam atravessar a galáxia num piscar de olhos através da tecnologia de fase quântica, os Necrontyr estavam prontos para iniciar sua guerra contra os antigos novamente. Mas os Catan tinham outro presente para os seus súditos mortais. Eles ofereceram aos Necrontyr um caminho para a imortalidade e a estabilidade física que sua espécie sempre almejou. Sua carne doente seria substituída pelo metal vivo do Necrodermes, que compunha as formas físicas de seus deuses estelares. Seus invólucros orgânicos descartados seriam consumidos e as suas formas metálicas frias estariam livres para buscar sua grande vingança contra os antigos e o restante de um universo odioso. Libertos para sempre das fraquezas de sua carne odiada. Com o pacto entre o Necrontyr e o Catan selado, os deuses estelares revelaram a forma que a imortalidade teria para os Necrontyr, e o grande processo de briotransferência começou. Vastas biofábricas foram construídas, e para estas marcharam os povos do Rei Silencioso. Conforme os termos do pacto que ele havia feito com os Catan, os procedimentos blasfemos que os Necrontyr foram submetidos dentro das furiosas biofornalhas não podem ser conhecidos, mas certamente cada um foi despojado da carne e da alma, seu corpo substituído por uma concha de necrodermes metálica viva, semelhante aos Catan, animada pelo que restava do seu eu agonizante. Sobre cada fornalha pairavam e mergulhavam as formas verdadeiras e etéreas dos Catan, enquanto se fartavam do detrito espiritual e eletromagnético de uma espécie inteira. Foi somente quando o povo do Rei Silencioso emergiu do processo de biotransferência e contemplou o que havia acontecido com seu povo, que ele viu a verdade do pacto que havia feito. Embora a imortalidade, a força quase divina e o vigor fossem seus, isso veio ao custo de sua alma, cujos restos aéreos já haviam sido engolidos por um Catan que circulava. Enquanto Zarek observava um Catan se banquetando na essência vital de seu povo, ele percebeu a terrível profundidade de seu eu. De muitas maneiras, ele se sentia melhor do que em décadas. Necrontyr. As dores e incertezas incontáveis da vida orgânica agora estavam para trás. Seu novo corpo de máquina era muito mais poderoso do que a forma frágil que ele tinha tolerado por tanto tempo, e seus pensamentos eram mais rápidos e claros do que nunca. No entanto,
havia um terrível vazio rondando sua mente. Um vazio inexplicável de espírito, que desafiava a explicação racional. Naquele momento, ele soube com certeza fria que o preço da imortalidade física tinha sido perder de sua alma. Com grande tristeza, o rei silencioso contemplou o destino que havia trazido para o seu povo. Os Necrontyr eram agora apenas uma lembrança, e os Necrons, sem alma e imortais, haviam renascido em seu lugar. Mas se o preço foi alto, a Brio-transferência tinha cumprido todas as promessas que os Catan tinham feito. Mesmo o mais humilde dos Necrontyr agora era abençoado com a imortalidade, e a idade e a dura radiação ionizante pouco podiam erodir seus novos corpos mecânicos. E apenas a mais terrível das lesões podiam destruí-los completamente. O processo de biotransferência havia deixado para trás apenas ecos espectrais da consciência dos Necrontyr. Apenas alguns dos Necrontyr mais decididos entre a nobreza e o exército mantiveram sua inteligência e autoconsciência. E mesmo eles eram sombras de seus antigos seres. Eles foram purgados de grande parte do que os tornava indivíduos únicos, mas ao contrário do Rei Silencioso, a maioria dos Necrons não se importava com sua perda. Tudo que importava para eles era que viveriam para sempre, sem doenças ou morte, como seus deuses estelares tinham prometido. Renovados e fortalecidos como nunca antes por devorarem as almas de uma espécie inteira, os Catan agora eram imparáveis. E com as legiões imortais dos Necrons marchando em seu rastro, os antigos estavam condenados. Apenas uma coisa verdadeiramente permanecia dos antigos Necrontyr: seu ódio ardente por todas as outras espécies vivas e inteligentes do universo. Legiões dos guerreiros de metal vivo e mortais partiram para a galáxia em suas naves túmulo. E as estrelas queimaram em seu rastro. A maestria dos antigos sobre o Warp agora era contrabalanceada pela supremacia dos Catan sobre o universo físico, e os inimigos antigos dos Necrons sofreram muito no massacre interestelar que se seguiu. Com os Catan e os Necron lutando como um só, os antigos estavam agora condenados à derrota. Saciados pela força vital dos Necrontyr, os Catan, empoderados, foram capazes de desencadear forças além da compreensão. Planetas inteiros foram arrasados, sóis extintos e sistemas estelares inteiros devorados por buracos negros invocados pelas habilidades de distorção de realidade dos deuses. A Legião Necron finalmente romperam a teia e assaltaram os antigos em todos os cantos da galáxia. Eles sitiaram as fortalezas dos mundos aliados dos antigos entre as jovens espécies inteligências da galáxia, colhendo a força vital dos defensores para alimentar seus deuses. Nos anos finais da Guerra no Céu, um dos principais fatores que levaram à ascensão dos Necrons foi a capacidade de finalmente ganhar acesso ao Éboi dos antigos. O Catan, conhecido como Nyadrazat, o Ardente, há muito desejava levar seus fogos para aquele espaço além do espaço, e assim mostrou aos Necrons como romper suas fronteiras extradimensionais, através de uma série de portais de pedra viva conhecidos como Portões Dolmen. Os Necrons finalmente foram capazes de virar a maior arma dos antigos contra eles, acelerando vastamente o fim da Guerra no Céu. Os portais oferecidos pelos Portões Dolmen não são tão estáveis nem tão controláveis quanto as entradas naturalmente ocorrentes no Éboi, espalhadas pela galáxia. De fato, de alguma maneira curiosa, o Éboi pode detectar quando seus arredores foram invadidos por um portão Dolmen, e seus mecanismos arcanos tentam rapidamente selar o esporo infectado do restante da dimensão labirinto até que o perigo para sua integridade tenha passado. Assim, os Necrons que entram na teia devem alcançar seu destino pretendido através de corredores extradimensionais em constante mudança rapidamente, para que essa causa não seja sua destruição. Naturalmente, na era atual, milênios passaram desde que os Necrons usaram os portões Dolmen para atacar seus arqui-inimigos. Os antigos se foram, e a teia tornou-se um labirinto emaranhado e quebrado. Muitos portões Dolmen foram perdidos ou abandonados durante o grande sono dos Necrons. E muito mais foram destruídos pelos Aeldari, os sucessores dos antigos como guardiões do Éboi.
Os que permaneceram concedem acesso apenas a uma pequena parte do imenso labirinto que é o Eboy, grande parte disso voluntariamente selada pelos Aeldari para evitar mais contaminação. No entanto, o Eboy é imensuralmente vasto. Mesmo essas linhas cortadas permitem aos Necrons um modo de viagem que superem muito o das raças mais jovens. E é bom que seja assim. Como uma espécie desprovida de psíquicos como resultado da perda de suas almas durante o processo de biotransferência, os Necrons também são incapazes de viajar pelo Arp, e sem acesso ao Eboy seriam forçados a depender novamente das naves êxtase de viagem lenta, condenando-os a um isolamento interestelar. À sombra dessas vitórias, os Catan e seus servos Necrons imortais agora dominavam a galáxia. As últimas fortalezas planetárias dos Antigos estavam sitiadas, e as espécies inteligentes que eles haviam uma vez nutrido se tornaram gado para a fome obscena dos Catan. Para as jovens espécies inteligentes da galáxia, os Necrons e seus deuses estelares eram mestres cruéis, colhendo impiedosamente suas populações para alimentar a fome incessante dos Catan por energia vital. Os Catan eram figuras de terror que exigiam adoração e medo igualmente dos mortais. Por razões desconhecidas, mas provavelmente porque sua fome individual por energia vital não conhecia limite, os Catans acabaram lutando entre si por esporte e por despeito. Entre os Aeldari, um antigo mito sustenta que o deus risonho enganou um Catan, conhecido como o Exilado, a se voltar contra seus irmãos e começar sua longa guerra por supremacia. No curso da luta dos Catans entre si, planetas inteiros foram arrasados, estrelas foram extintas e sistemas solares inteiros foram devorados. Novas cidades foram construídas com o esforço de milhões, depois esmagadas novamente. À medida que as colheitas vermelhas dos Catan e de seus servos Necrons se tornavam escassas, os Catan eventualmente se devoraram, até que apenas alguns restassem no universo e competissem entre si em uma longa era. Eventualmente, até mesmo os antigos, que uma vez foram definidos por sua paciência e vontade imparável, se tornaram desesperados diante do ataque Necron. Eles usaram suas grandes habilidades científicas para criar seres inteligentes com uma ligação psíquica ainda mais forte com o Arp, esperando criar servos com a capacidade de canalizar poder psíquico para se defenderem. Eles criaram muitas espécies de guerreiros potenciais, entre os que acreditavam estarem os primeiros membros da espécie Aeldari e muitas outras raças Xenos, incluindo os Hashan, os Nib, os Kruk e muitos outros. Milênios terranos se passaram e as criações de experimentos dos antigos finalmente deram frutos, mesmo quando os Catan e seus servos Necrons continuavam a extinguir a vida por toda a galáxia. Os servos psiquicamente capacitados dos antigos se espalharam pela galáxia, lutando contra a tecnologia avançada dos Necrons, com o poder psíquico de sua magia invocada pelo Arp. Enfrentando esse novo ataque, o Império dos Catan foi despedaçado, pois as forças psíquicas do imaterial eram anatemas, para entidades sem alma, cuja existência estava inteiramente contida em padrões físicos puramente de força eletromagnética. Apesar de toda a destruição que podiam desencadear, eles foram incapazes de deter o avanço implacável dos antigos e das raças mais jovens pelas estrelas. Os Catan remanescentes, unificados por essa grande ameaça pela primeira vez em milhões de anos, buscaram uma maneira de derrotar as energias alimentadas por alma das espécies mais jovens. Eles iniciaram uma grande proteção, um plano para derrotar para sempre as feitiçarias psíquicas dos antigos, selando o universo material do Arp. Um plano cujos primeiros frutos podiam ser encontrados no mundo Fortaleza Imperial de Cadia, na forma de grandes pilares que adornavam a superfície daquele mundo em redes intrincadas e criavam a área de estabilidade espaço-temporal perto do Olho do Terror, conhecido como Portão de Cadian. Com seus poderes de deuses, era apenas uma questão de tempo até que os Catan tivessem sucesso, mas antes que seu grande trabalho fosse completo, as sementes de destruição que os antigos haviam plantado milênios antes provocaram um cataclismo inesperado. As dores do crescimento e as falhas psíquicas coletivas das espécies mais jovens lançaram as energias psiquicamente reativas do imaterial em desordem. Guerra, dor e destruição foram espalhadas na profundidade, no fundo do mar, e almas que era o Arp.
O redemoinho de almas liberados do imaterial pelo carniceiro da Guerra do Céu coalescem nas energias anteriormente informes do Warp. Entidades mais antigas que existiam no material se transformaram em terríveis predadores psíquicos, dilacerando as almas dos Psykers vulneráveis enquanto seu próprio ambiente era despedaçado e refundido no reino do caos. Os habitantes do Warp, agitados por um frenesi e um conflito no Materium, se agruparam vorazmente nas fissuras entre o imaterial e o universo material, buscando novas maneiras de entrar no reino físico. Os antigos trouxeram novas espécies guerreiras geneticamente modificadas para defender os seus últimos redutos, incluindo os Jokaero, que imitavam tecnologia, e os formidáveis Kruk de pele verde, ancestrais dos atuais Orcs. Mas já era tarde demais. A rede intergaláctica do Ebo e dos antigos foi violada pelo imaterial e perdida para eles. Vários de seus portões do Warp foram destruídos por suas próprias mãos para evitar que as entidades se espalhassem para o mundo. E a maioria das obras e lugares de poderes antigos foram invadidos pelos horrores de suas próprias criações haviam desencadeado. Os mais aterrorizantes desses horrores foram os escravizadores, entidades do Warp cuja capacidade de dominar as mentes das espécies mais jovens e criar seus próprios portais para o reino material usando Psykers mutados e possuídos os trouxeram em números cada vez maiores. Para os antigos, este foi o desastre final, pois os escravizadores assumiram o controle de seus servos. A caixa de Pandora desencadeada pela criação das espécies mais jovens finalmente dispersou os últimos antigos e quebrou seu poder sobre a galáxia de uma vez por todas. A vida tinha enfrentado um apocalipse durante a Guerra no Céu entre os antigos e os Catan. Agora, à medida que os escravizadores invadiam o imaterial em proporções epidêmicas, os sobreviventes pareciam condenados. Durante as etapas finais da Guerra no Céu, Zarek esperou seu momento, aguardando até que os Catan se mostrassem mais vulneráveis. Embora todas as espécies Necron estivessem sob seu comando, o Rei Silencioso não poderia se opor aos Catan, no auge de seu poder. Mesmo se conseguisse sucesso, os Necrons teriam que terminar a Guerra no Céu contra os Antigos e suas espécies aliadas, cada vez mais poderosas, sozinhos. Não. Os antigos precisavam ser completamente derrotados até que os Catan pudessem ser responsabilizados pelo horror que causaram aos Necrontyr. E assim, quando os Catan finalmente venceram sua grande guerra, sua vitória foi efêmera. Com um inimigo odiado finalmente derrotado e o outro exausto de uma vitória árdua, o Rei Silencioso finalmente liderou os Necrons em uma revolta. Em sua arrogância, os Catan não perceberam seu perigo até que fosse tarde demais. Os Necrons consertaram as energias inimagináveis do universo vivo em armas, hipercanhões assassinos de deuses, criados pelos melhores Cryptechs da galáxia, poderosos demais até mesmo para os deuses estelares suportarem. Nem mesmo os grandes soberanos dos mundos Korda Necron recordam bem a batalha entre os deuses estelares, pois a própria casualidade foi danificada pelas forças libertadas para desmembrar os Catan. E o Rei Silencioso preferiu remover o conhecimento das armas terríveis utilizadas de seus guerreiros depois do fato, com medo de que poderia ser feito posteriormente com elas. Contudo, os Catan eram proles estelares imortais, parte do tecido fundamental da realidade, e portanto, praticamente impossíveis de destruir. Assim, cada Catan foi dividido em milhares de fragmentos energéticos menores e menos poderosos, cada um com a personalidade da entidade completa. E este resultado foi suficiente para os objetivos do Rei Silencioso. De fato, ele sabia que a destruição definitiva dos Catan era impossível, e planejou de acordo. Cada fragmento de Catan recém-nascido foi aprisionado dentro de um labirinto multidimensional de Tesseract, tão aprisionado e seguro quanto um lendário gênio terrano preso em uma garrafa. E embora o custo de vitória fosse alto, milhões de Necrons foram destruídos como consequência de sua revolta, incluindo todos os membros do Triarca, exceto o próprio Rei Silencioso. Os Necrons estavam mais uma vez no comando de seu próprio destino. Os Necrons haviam sido vindicados em sua busca apenas pela ciência e pelo controle sobre o reino material, e certamente se alegravam em ver o colapso da civilização dos antigos devido ao seu excesso de poder psíquico, e o fim da dominação dos Catan sobre sua espécie. No entanto, com a derrota dos antigos e dos Catan, o Rei Silencioso sabia que
que o tempo dos Necrons na galáxia havia acabado, pelo menos por enquanto. Eles se permitiram que os escravizadores devastassem a vida e inteligência restante, transformando a galáxia em um deserto interestelar. O enxame psíquico desapareceria, e novas formas de vida menos sofisticadas evoluiriam. Além disso, os Necrons entenderam que o manto do domínio galáctico logo passaria para os Eldari. Esses seres psiquicamente potentes que haviam lutado ao lado dos antigos, nutriam um ódio ardente pelos Necrons por todos os seus feitos. Enfraquecidos por sua guerra contra os Catan, os Necrons não podiam resistir a eles. No entanto, o Rei Silencioso sabia que o tempo dos Eldari também passaria. Levaria milhões de anos terrano, mas os Necrons eternos e imortais estariam lá para aproveitar. Assim, ele ordenou que as cidades Necron fossem transformadas em grandes complexos de túmulos entrelaçados com criptas de êxtase, ordenando que seu povo dormisse por 60 milhões de anos. À medida que o último mundo tumba selava seus cofres, Zarek destruiu os protocolos de comando, libertando seu povo sem olhar para trás. Ele partiu para o vazio intergaláctico em busca de consolo ou penitência. Milênios se passaram enquanto os Necrons dormiam em seus mundos tumba, guardados por escravos e construtores mecânicos. Esse plano teve sucesso até que o Império da Humanidade os despertou no milênio 41. Eles descobriram uma galáxia florescendo com vida, mas dominada por psíquicos latentes e adoradores do caos. Os Necrons buscaram recuperar seu domínio, derrubar agentes do caos, eliminar os Eldari e subjugar a humanidade. Eles visavam completar o grande trabalho de separar o universo material do ARP antes que sua nova era de domínio pudesse realmente começar. Os Necrons, eternos e imortais, possuíam uma tecnologia incomparável entre as espécies mais jovens viajantes das estrelas. O tempo estava mais uma vez ao seu lado. Ninguém sabe ao certo quantos mundos tumba entraram no Grande Sono, mas é claro que muitos não sobreviveram até o 41º milênio. Apesar de sua destreza tecnológica, os Necrons correram um grande risco ao tentar um sono de êxtase tão vasto. Por 60 milhões de anos, os Necrons dormiram, aguardando silenciosamente para cumprir a última ordem do Rei Silencioso: restaurar as dinastias Necrons ao seu antigo esplendor. Com o tempo, muitos mundos Tumba sofreram falhas ou foram destruídos por várias calamidades. Alguns mundos Tumba enfrentaram interrupções menores, como falhas nos cronostatos, enquanto outros sofreram falhas catastróficas. Deslocamentos tectônicos e supernovas destruíram os mundos Tumbas inteiros. E Eldari saqueadores executavam vinganças em outros. Ao longo disso, formas de vida curiosa vasculhavam territórios Necrons, causando danos em sua busca por conhecimento. O grande despertar tem sido impreciso, com Necrons surgindo esporadicamente ao longo de milênios. Como um sonhador gestálico acordando de um sonho conturbado, alguns acordaram durante a Grande Cruzada, outros durante o interregno da Nova Terra, e alguns ainda não acordaram. Ainda assim, bilhões de Necrons permanecem adormecidos, aguardando seu tempo. O processo de revitalização é complexo. Erros na circuitária poderia dispersar os caminhos ergomáticos, atrasando ou até impedindo a recuperação total. Apesar disso, muitos mundos Tubas foram revividos, recuperando territórios perdidos e reconstruindo impérios antigos. No entanto, sem o Triarca, falta coordenação e cada mundo Tuba busca sua própria agenda, desde diplomacia até guerra, com o objetivo final sendo a dominação Necron. À medida que mais mundos Tumba despertam, o padrão emerge, revelando intenções dos Necrons e a escala de sua ameaça ao Império da Humanidade. Os Necrons são uma presença sombria na galáxia ainda, atacando inesperadamente e causando estragos antes de desaparecerem. Seus motivos são desconhecidos, mas são principalmente ceifadores de almas, não máquinas de guerra plenamente desenvolvidas dos Catans. Eles aparecem de repente em qualquer lugar da galáxia, contornando as defesas sem esforço. Recentemente, pousaram em Marte, explorando seu labirinto noturno, possivelmente em busca de seu mestre Catan, a entidade conhecida como Mars Dragon. Esse incidente é um segredo guardado dentro do Império,
que teme o despertar do Void Dragon, um Catan que se acredita estar enterrado sob as areias de Marte. As forças Necron vêm de mundos túmulos não mapeados e usam tecnologias de fase para se deslocar instantaneamente pela galáxia. Eles desaparecem no ar usando essa tecnologia, levando consigo os seus mortos. Qualquer Necron caído pode ser reparado e reanimado em seus mundos sombra. Acredita-se que os Necrons podem ter infiltrado o Império. Suas tropas de elite antipsíquicos, os Farias, são híbridos de mutantes humanos e tecnologia Necron, com o gene Faria acreditado ter sido introduzido no pool genético humano há mais de 60 milhões de anos. Recentemente, houve uma diminuição no uso dos Farias Necrons, sugerindo que talvez não tenham sido tão eficazes quanto se esperava, e estão sendo gradativamente retirados de seus exércitos. De todos os grandes poderes da galáxia, apenas os Eldari dos Craftworlds reconhece a verdadeira ameaça que os Necrons representam para todas as espécies conscientes. Após a Guerra no Céu, os Eldari mantiveram uma vigília silenciosa e rigorosa por qualquer sinal de ressurgimento dos Necrons. Observando de perto os mundos suspeitos de abrigar túmulos, alguns desses mundos foram semeados com vida e adotados como lares pelos exilados e exoditas Asuyanani, cujos descendentes mantiveram a vigília. Onde isso não foi possível, os suspeitos de serem Tomb Worlds foram marcados em um grande mapa de cristal, para que suas localizações não fossem perdidas à medida que os milênios passassem. No entanto, ao longo dos séculos da galáxia, os Eldaris distraíram-se com seus próprios problemas, assim que esqueceram o dever que haviam junto de manter por seus patronos antigos. Na época da queda dos Eldaris, no 30º milênio, o terrível nascimento do deus Caos Slanesh, os Necrons adormeceriam foram praticamente esquecidos. Apenas na Biblioteca Negra e entre alguns segmentos da sociedade Eldari é que a vigília continua. Para os Eldari, os Necrons são um pesadelo tornado realidade. Os filhos de Isha consideram a ausência de alma como o pior de todos os destinos, e os Necrons, portanto, provocam um terror profundo que os Eldari nunca podem suprimir. No entanto, para o Conselho dos Videntes do Craftworld Alatoic, chegaram a hora de uma terrível vindicação. Os Asuryani e os Alatok lembraram de seu antigo dever enquanto seus pares esqueceram. Eles recuperaram os fragmentos do grande mapa e um dos mundos Crone, do Olho do Terror, expandiram suas redes de exilados e exoditas e aguardam o retorno do antigo inimigo. Assim, enquanto a maioria dos Craftworlds Asuryani reafina as estratégias lembradas da Guerra no Paraíso, Alatok estende a mão, atacando os Necrons em seu próprio território, sabotando seus Tomb Worlds e enfrentando suas legiões de guerreiros imortais sempre que possível. Agora, você sabe o que são os Necrons e a história deles. Espero te ver de novo em breve e tchau!